Bom dia, caros ouvintes da Rádio América. Estamos novamente iniciando outro programa Evangelização no Lar, patrocinado pela Billy Segurança Eletrônica, Excellent Global, curso de inglês, terapias inteligentes, Eletromac e Plastilar. Hoje, debatendo o tema cristianismo. Esse programa, produzido pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, será conduzido hoje pelos casais Carlos e Dionice e José Eduardo e Cleilma. Que Deus abençoe a todos nós. Neste momento, pedimos a proteção de São Paulo Apóstolo, junto à nossa equipe. Pedimos que o amor e a bondade de Deus Pai Criador, o Criador de todas as coisas, pedimos a Jesus Cristo, nosso Redentor, e chamamos para nós o Espírito Santo Santificador, o doador dos nossos dons. E como agradecimento especial a Maria Santíssima, pelo dom especial da vida, pelo dom do amor e da união. E principalmente, amados irmãos, pela oportunidade de estarmos reunidos e em oração, entrando nos seus lares e deixando que Deus entre nos seus corações. Através, tudo isso, das ondas sonoras desta emissora, nossa querida Rádio América, que une corações e mentes neste labor tão sagrado de evangelização das famílias. Hoje, sábado, dia 26 de dezembro de 2015, são 12h06. Agradecemos a você, amado ouvinte, pela gentileza da sua audiência, permitindo que estejamos em seus lares, conduzindo essa palavra tão amiga, tão acolhedora de Jesus. O nosso bom dia e agradecimento ao nosso técnico de som, o sempre presente Neilton, muito amigo, agradecendo a sua colaboração. Bom dia, seu Carlos. Bom dia, amados ouvintes. Eu sou o Zé Eduardo e Cleilma e é com muita alegria que estarei com vocês esse período da tarde, né? Começo de tarde, são 12h07, né? É com muito amor em nosso coração que eu, seu Carlos, junto com a Cleilma e a Dione, estaremos aqui até às 13 horas com vocês, né? Falando um pouquinho sobre o cristianismo, um momento tão especial que a gente está vivendo, né? Logo após a gente comemorar o nascimento de Cristo, estaremos abordando o tema cristianismo, falando sobre a sua influência na existência nossa, da nossa vida, da vinda de Jesus, né? Queria pedir para vocês, nós acabamos de receber uma bênção maravilhosa do nosso querido Padre Claudemir, mas é importante a gente receber novamente a bênção de Deus para que esse programa também seja iluminado. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele entre em sua casa, para que você receba as palavras que nós gostaríamos de estar passando para vocês e para que Deus coloque as palavras em nossa boca para que você possa ouvi-las com seu coração. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amados ouvintes. Muito bem, antes de entrarmos no nosso tema, ligue para nós. Se você não teve a oportunidade de deixar seu recado, seu pedido, ligue para nós que nós estaremos aqui acolhendo o seu pedido, a sua oração e levaremos até os pés de Nossa Senhora para que ela ouça o seu pedido. Ligue 3292-0406, 3292-0407. A Cleilma e a Dione estarão prontinhas para receber a sua ligação. E também, além disso, você estará concorrendo a vários brindes. Ligue, você está concorrendo a uma toalha de banho, um kit de estojos de multiuso e também um pacote de petiscos de tilápia, oferta da Biopeixes, e um outro pacote de petiscos de tilápia também, oferta da Biopeixe. Ligue pra gente, 3292-0406. Seu Carlos, 12h10.
Começando a falar um pouquinho sobre a importância do cristianismo em nossa vida, né? Conta pra gente, né? Como que a gente começa a história nossa do cristianismo, né? É tão bonito perceber, amados ouvintes e meu amado José Eduardo, perceber que se ontem Cristo, confiando em nós, nasceu novamente em nossos corações, em nossos lares. É importante o programa de hoje, porque nós vamos falar o que aconteceu após o nascimento de Cristo, mas vamos falar também o que aconteceu com o mundo, como o mundo se transformou após a sua morte e a sua ressurreição. Amados ouvintes, mais de 2000 anos se passaram, mas a história de Jesus de Nazaré ainda é um desafio para todos nós. Quase tudo que nós sabemos sobre Jesus está contido no Evangelho, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutrina explicada na Bíblia fala de um Jesus amigo, ele próprio se define como Filho de Deus. Mostra-se muito amigo de todos nós, principalmente daqueles infelizes, dos doentes, os miseráveis e dos pecadores. Ele, Jesus, não preparou um teatro de atuação para um povo só. Ao contrário, ele rompeu fronteiras, ele destruiu barreiras, ele derrubou, quebrou as pedras duras dos corações de tantos, para que seus ensinamentos, que influenciaram e influenciam as pessoas no mundo inteiro, sejam sem distinção de nacionalidade, de costumes e tradições. Cristo, amados ouvintes, é o primeiro e maior exemplo de globalização, pois a importância de Cristo é tanta que, se hoje nós falamos que é o dia 26 de dezembro de 2015, nós estamos dizendo que esse Cristo maravilhoso nasceu e se perpetuou há 2015 anos atrás. Amém, Sr. Carlos. Realmente, né? A gente, todos, sem exceção, toda a humanidade hoje segue o calendário cristão, né? Nós estamos no dia, há 2015 dias do nascimento de Cristo, né? 2015 anos e mais um dia. E mais um dia do nascimento de Cristo, né? Então, assim, sem dúvida, mesmo aqueles que não creem, né? Jesus é a pessoa que pisou nessa terra e que foi a pessoa mais influente na nossa vida, né? Seus ensinamentos hoje já ultrapassam mais de 2 bilhões de cristãos, né? Ou seja, 1/3 da humanidade seguem e sabem quem é Cristo e o que ele faz na sua vida, né? Mais importante do que saber quem é o que ele faz na sua vida, né? Numa atitude diferenciada, né? Jesus contemplou todas as pessoas que precisavam. O tempo que ele passou aqui, que ele conviveu nesta terra, ele destacou o que era mais importante a ser feito pelo ser humano, que era ter compaixão, que é ter amor pela pessoa, é considerar o próximo, né? É valorizar a pessoa humana, independente de quem ela era, da sua condição naquele momento, né? Ele curou leprosos, cegos, ele andou ao lado de prostitutas, ele andou ao lado daquilo que a gente acha ou acreditava e acredita até hoje que deveria ser deixado à margem da sociedade. E ele não, ele acolheu todos, né? E se a gente parar e pensar, a pregação de Cristo durou apenas 3 anos, né? Quando ele saiu para a vida pública, ele já saiu com 30 anos de idade e foi parar com 33, né? E seus milagres, seus ensinamentos atraía a cada dia mais pessoas que se convertiam num plano de vida baseado no amor, né, Sr. Carlos? Exatamente, José Eduardo. Se nós pensarmos que hoje é tão fácil falar de Jesus, é tão fácil dizer, eu sou cristão, eu acredito nesse homem maravilhoso que é o Filho de Deus. Mas, logo depois da morte de Jesus, cerca de 20, 30 anos depois, era muito perigoso falar desse Deus. Era muito perigoso porque as pessoas, as autoridades da época lutavam para desacreditar
o Filho de Deus. Hoje é fácil enxergar a beleza dessa mensagem, mas lá por volta do ano 30 da era cristã, essa beleza tinha algo de errado, de criminoso, de subversivo. Por quê? Porque ele colocava, amados irmãos, em risco a situação dos poderosos da época. Quem dominava o mundo nessa época era o Império Romano. E será que os romanos gostariam de ver alguém andando no território deles e dizendo que a única forma de salvação era amar a Deus? E os judeus? E os judeus, os conterrâneos de Jesus, gostariam de acreditar que esse homem sem linhagem nenhuma, um homem pobre, filho de um carpinteiro, de uma menina tão nova como Maria, ele não tinha nenhum título de nobreza. Será que agradava aos judeus ver esse homem sem título se intitular o Filho de Deus e anunciar a salvação? Não, muito mais, porque esse Jesus convidava pecadores para esse reino. Ele convidava a escória do mundo. Ele chamou para compor a sua equipe gente simples, pescadores, coletores de impostos que eram tão odiados na época. E assim, amados irmãos, hoje está fácil dizer que eu sou de Jesus, mas não naquele tempo. Amém, Sr. Carlos. Pescando vocês e sua alma, vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. 12:16. Apresentando programa Evangelização no Lar. América. A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Sabe o que acontece quando milhares de eletricistas, engenheiros, gestores, técnicos e agentes de relacionamento se unem para realizar o melhor trabalho de suas vidas? O empenho deles é reconhecido por quem mais importa: você. A CEMIG foi eleita pelos consumidores como a melhor empresa de energia da região Sudeste, segundo a ANEEL. Esse é o resultado do compromisso da CEMIG com a melhoria dos seus serviços e com a qualidade da energia que chega todos os dias a 30 milhões de pessoas. CEMIG, vencendo o desafio de ser, cada vez mais, a melhor energia do Brasil. Minas Gerais, governo de todos. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços: Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640, e a Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com muita alegria com o nosso programa Evangelização no Lar, transmitido pelas ondas da nossa querida Rádio América, patrocinado por Billy Segurança Eletrônica, Excellent Global, Terapias Inteligentes, Eletromac e Plastilar. Hoje, debatendo o tema cristianismo. Como já foi anunciado pelo José Eduardo, teremos vários brindes para você que está nos ouvindo. Basta ligar para os telefones 3292-0412 ou 3292-0413, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Você está concorrendo hoje aos seguintes brindes: uma bela toalha de banho, um prático kit de estojo multiuso para cozinha
e 2 pacotes de petiscos de tilápia, oferta da Biopeixe. São exatamente 12 horas, 20 minutos. Esperamos sua ligação para expressar a opinião e a sugestão sobre temas futuros. Amados ouvintes, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre o cristianismo, né? Sua influência, a forma como Cristo veio nos movimentar, nos mover, né? Agora é importante a gente voltar um pouquinho na história há 2000 anos atrás, antes da vinda de Cristo, né? Nós estamos 2000 anos depois, agora é bom a gente voltar quase 2000 anos atrás para a gente conhecer um pouco da história do povo, da caminhada que chegou até Cristo, no momento zero, né? Que Cristo veio ao mundo para nos oferecer a salvação. Vamos escutar um pouquinho a história do povo judeu. Eu vou ler ela para você para que a gente não perca o conteúdo, né? E que a gente possa entender um pouquinho mais a razão de sermos cristãos, né? A história do povo de Jesus, na realidade, é o relato da Bíblia, o livro mais antigo e mais lido no mundo inteiro. Relata a vida dos hebreus, um povo que morava em Canaã, no Oriente Médio, perto do ano de 1850, antes da vinda de Cristo. Esse relato trata-se de uma saga vivida por este povo escolhido por Deus, com suas conquistas, suas derrotas, seus sonhos, suas frustrações, que culminou no exemplo maior para toda a humanidade, pois a Bíblia contém tudo o que se passou na mente de Deus e a sua vontade de transformar o homem em um homem mais feliz. Mostra também o caminho da salvação, da felicidade dos justos, pois todas as suas leis são santificadas, todos os seus preceitos são justos e todas as suas decisões são sempre atuais, né? Então, se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver que a história do povo hebreu também é a nossa história. A história dos hebreus começa com Deus quando ele chama Abraão, que era um homem justo e bom. Ele revela que ele fará através dele, uma grande nação, né? Está lá em Gênesis. Participaram da fundação do reino de Deus, além de Abraão, Isaque e Jacó, que já são chamados os patriarcas, fundadores do povo da Bíblia. Depois de um momento muito devastador de fome, os hebreus migram para o Egito, à procura de uma terra mais fértil. Com o passar do tempo, moravam no Egito os faraós que escravizaram os hebreus. Aí Deus suscita entre eles um novo líder, é Moisés, que vem e que os liberta e os conduz de novo a Canaã, fugindo do Egito. Moisés caminha e carrega esse povo por 40 anos. Após a morte de Moisés, assume outro líder, que é Josué, que entra finalmente com o povo de Deus na terra prometida. Aí os hebreus se instalam definitivamente em Canaã. E com a morte de Josué, o povo é liderado por outros chefes. Na sequência, a gente enxerga na Bíblia os juízes, né? São os chamados juízes, sendo o último deles Samuel. Mas o povo deseja um rei que os fortaleça e que combata seus inimigos. E aí elege Saul, seu primeiro rei. Na sequência temos o mais conhecido, Davi, e depois Salomão, com toda a sua história, a sua rica história, né? Nessa época surgem os primeiros escritos da Bíblia, que até então só era falada e transmitida de boca a boca. Já se passaram mais de 1000 anos até que essa história chega a começar a ser escrita. Aí o reino se divide em função de brigas políticas, é o homem atuando, já não é mais o Espírito Santo de Deus atuando, né? E se divide em Israel e Judá. E naqueles tempos, os grandes impérios dominaram os hebreus. Aí começam a aparecer os assírios, os babilônios e os persas. Para a gente se orientar, é onde está localizado o atual Oriente Médio, principalmente o Irã, né? E por fim, vem o Império Romano, né? Nesta época, o que acalenta o coração dos hebreus é a esperança de que venha um Messias. Até então, o povo uma história de sofrimento, de luta, de guerra, de dominação, né? E a espera de um novo Davi, o Salvador, aquele que virá para redimir todo o sofrimento desse povo, né? A esses livros que a gente contou essa história rápida, constituem os 46 livros do Antigo Testamento, né? E essa história continua, senhor. É isso. Carlos. Continuando essa história tão bem mostrada pelo José Eduardo, claro, meus irmãos, que é um compêndio, é muito restrito, uma história tão longa que o José Eduardo traduziu para nós em poucos minutos.
Mas nesse tempo, meus irmãos, no meio desse tempo agitado, de grandes esperanças políticas, religiosas, aí surge Jesus, nasce o Filho de Deus, o homem maravilhoso que veio transformar o mundo. Jesus veio anunciar o amor de Deus, ele veio anunciar o arrependimento dos pecados, principalmente para os mais pobres e pecadores. Só que a política de Jesus, a forma de conduzir pessoas, de influenciar, entra em choque com os poderosos, os líderes do seu povo. E aí nós sabemos, Jesus termina morrendo numa cruz. Depois da morte de Jesus, deveria estar tudo resolvido para os hebreus e para os romanos. Pronto, matamos, justiçamos aquele que estava nos ameaçando. Amados irmãos, nesse momento começa uma história maravilhosa. O morto, o cadáver venceu a morte. Uma sepultura não foi capaz de aprisionar o corpo do Filho de Deus. E ele ressuscita. E depois de sua morte, os seus seguidores o veem ressuscitado. E eles todos proclamam, como nós proclamamos até hoje: o Senhor está vivo. E vão todos, como fazemos hoje, anunciar a boa nova, o evangelho da salvação a todos os povos. Assim nasceu a nossa igreja de Deus, que se espalhou e que se espalha rapidamente no mundo todo. Logo, naquele tempo, se percebeu a necessidade de escrever a memória de Jesus, bem como a pregação dos apóstolos. Aí, amados irmãos, surge o Novo Testamento. Anteriormente, antes da vinda de Jesus, o José Eduardo falou em 46 livros do Antigo Testamento. A esses 46, somam-se hoje os livros do Novo Testamento, mais 27 livros, constituindo-se na nova e definitiva aliança de Deus para com seu povo, agora ampliado. O povo de Deus não é mais os hebreus, os judeus, não, somos todos nós, em qualquer recanto da terra, somos os eleitos, o povo de Deus. Cristo, amados irmãos, é o grande tema da nossa vida e da Bíblia. Cristo é o nosso bem, o intento, a vontade de Cristo e a glória de Deus é a sua finalidade. Deve completar a nossa mente, dirigir os nossos passos e governar o nosso coração. Leiamos a Bíblia, amados ouvintes, frequentemente, sozinho ou com nossos familiares, mas a leitura da Bíblia deve ser sempre em oração. Ela é uma mina de riqueza. A Bíblia é um paraíso de glória, é um rio de prazer. A Bíblia é dada a todos nós para a nossa vida, mas ela será aberta no dia do nosso julgamento e será lembrada para sempre. A Bíblia envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo trabalho, mas a Bíblia condenará a todos quantos menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Amém. E se a gente prestar atenção nessa história da Bíblia, né, nós veremos que, se você trazer para os dias atuais, essa é a sua história. Comece a recordar e ver o que aconteceu na sua vida após o seu nascimento. Você vai ver que Cristo o tempo inteiro faz o que ele fez no Novo Testamento. Ele está reunindo todo o seu povo, toda a sua família, toda a sua irmandade em volta de um único reino. Nós somos um só povo, nós somos um só rebanho, né? E é isso que essa leitura dessa história nos faz meditar e viver, né? Nós temos que viver os preceitos que estão na Bíblia. É ela que nos aproxima de Deus, é ela que nos aproxima de nossos irmãos, né? E é preciso também a gente entender que toda essa vinda de Cristo, ela não é uma vinda simplesmente que foi plantada no momento zero que Cristo nasceu, né? Ela vem acompanhada por várias profecias, né? Aqueles que precederam Jesus Cristo, né? Aqueles que estavam junto com Deus, eles anunciaram essa vinda, né?
E como nós estamos chegando ao final de mais um bloco, seu Carlos, nós vamos deixar essa questão das profecias para o segundo bloco. Para o segundo bloco, ela é muito terceiro bonita, bloco, aliás, né? Isso, que aqui dentro bloco. O tempo voa. Então vamos no nosso intervalo, Neilton, e a gente volta já falando exatamente das profecias que anunciaram a vinda de Cristo. 12:30. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Sabe o que acontece quando milhares de eletricistas, engenheiros, gestores, técnicos e agentes de relacionamento se unem para realizar o melhor trabalho de suas vidas? O empenho deles é reconhecido por quem mais importa: você. A CEMIG foi eleita pelos consumidores como a melhor empresa de energia da região Sudeste, segundo a ANEEL. Esse é o resultado do compromisso da CEMIG com a melhoria dos seus serviços e com a qualidade da energia que chega todos os dias a 30 milhões de pessoas. CEMIG, vencendo o desafio de ser, cada vez mais, a melhor energia do Brasil. Minas Gerais, governo de todos. Chegamos ao fim de mais um ano. Unidos em sólida parceria, construímos uma linda história. Evangelizamos, levando a palavra de Deus pelas ondas da Rádio América de Uberlândia. Graças a você, sócio e representante do Clube do Ouvinte, a Rádio América cresce cada dia mais. Sua presença na família América nos fortalece e nos inspira na missão de evangelizar. Em nome do Padre Edivaldo, nosso diretor-geral, e de toda a equipe América, nossa imensa gratidão. Sua oração e seu gesto concreto fizeram a diferença ao longo de 2015. Muito obrigado, de coração. Que seu Natal seja muito feliz. Que o próximo ano seja de muitas bênçãos em seu lar. Natal e Ano Novo cheios de significados. Que todos possam continuar na emoção de agradecer e desejar felicidade. Boas festas e um venturoso Ano Novo. Homenagem do Mercadão Rural, inovando em produtos agropecuários, visando a satisfação do cliente em 2 lojas. Rua Horácio Rezende 241 e Avenida Segismundo Pereira 2432, telefone 3238-2002. Uberlândia Contábil, contabilidade personalizada com transparência para lhe oferecer segurança. Uberlândia Contábil, tradição reconhecida por todos, na Rua Rodrigues da Cunha 295, telefone 3291-0800. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. 12h34. Estamos de volta com o nosso programa Evangelização no Lar, levando as palavras do cristianismo até a sua casa. E aqui estamos nós pela Rádio América, a rádio da família. Sob o patrocínio da Billy, Segurança Eletrônica, Excelente Global, Terapias Inteligentes, Eletromac e Plastilar. Ligue pra gente 3292-0406, 3292-0407. Nós terminamos o outro bloco, né, sobre o Carlos, comentando sobre as profecias que já anunciavam a vinda de Cristo na nossa vida, né? Ela já foi prevista muitas e muitas vezes há muitos anos atrás. Há muitos anos, né?
Eu sei que a gente tem várias passagens, né? Mas conta pelo menos uma pra gente. Há 900 anos antes do nascimento de Cristo, Deus já preparava o seu povo para a vinda do Messias. E o grande profeta messiânico é Isaías, entre outros, né, que também falaram da vinda de Cristo. Mas o Isaías é o profeta messiânico por excelência. E ele anunciava a vinda de Jesus com palavras muito bonitas. Ele diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam a região tenebrosa resplandeceu uma luz, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama, olhem, amados ouvintes, o nome que o profeta Isaías deu a Jesus. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino. E assim, continuava e continua na leitura do livro do profeta Isaías, todo o anúncio da vinda. Porém, o livro dos Salmos também fala de uma forma tão bonita da vinda desse Messias. O Salmo 44 fala do trono, do lugar onde Cristo vai se assentar. Amados ouvintes, Cristo está sentado no coração de cada um de nós. E ele diz no Salmo 44, vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é o vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor, vosso Deus, vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Então, amados ouvintes, na beleza da anunciação vem a chegada de Cristo, que ontem comemoramos mais um nascimento. Amém, Senhor Carlos. Caminhando na nossa história, voltando aos tempos de hoje, né? O Cristo vem nos deixar um legado, né? Um legado de dons, um legado de virtudes, um legado de exemplos a serem seguidos, né? E essa é a nossa base do cristianismo, né? Após a vinda de Cristo, até a vinda de Cristo, nós tínhamos um legado de sofrimento, nós tínhamos um legado de esperança na vinda do Salvador. Após Cristo, Cristo nos mostra o amor, né? Ele nos mostra como que a gente deve viver a nossa vida nesse mundo até o momento que a gente encontra o Pai, né? Conta pra gente, como é que é esse legado que o cristianismo vem nos deixar, né? Cristo, entre tantos ensinamentos, o legado maior de Cristo é a prática de tudo aquilo que é puro, de tudo que é justo, de tudo que é louvável, ou seja, a prática das virtudes. E de todas as virtudes, Cristo deixou aquelas 3 que são citadas tão bem na colocação de São Paulo apóstolo. As virtudes teologais, fé, amor e esperança. E o legado principal, a prática dessas virtudes foi dado por Cristo. Portanto, amados ouvintes, ser cristão significa refletir essas 3 virtudes que nos unem a Deus. E nós vamos iniciar aqui num rápido comentário pela virtude da fé. A fé, ela é um modo especial de ver a realidade. Eu olho conscientemente para as coisas com olhos bons e eu tento em tudo descobrir o seu lado bom. Eu gosto de ver Deus em tudo, também na face humana. Mas, amados ouvintes, eu só posso ver o bem, viver o bem, fazer as coisas de maneira correta, melhorando o mundo onde eu vivo, quando eu acredito que Deus está em tudo. Assim, pensando e agindo, eu coloco dentro de mim um incomparável poder de Deus, que me anima, me estimula para conseguir todos os objetivos da vida. Amados ouvintes, caminhando então nesse Novo Testamento, São Paulo, Lucas, eles vêm e nos dar uma interpretação
do que Cristo gostaria de nos dizer, né? E a fé, né, segundo São Paulo, é o fundamento da esperança, né? Você tem certeza de que você tem a fé, mas você não vê, né? Você não consegue tocá-lo, né? Mas ela é uma atitude básica para a sua vivência, né? Se a gente não acredita em um ou em outro, né, a vida nossa começa a ficar difícil, né? E aí começa a imperar o quê? A desconfiança. Então a confiança é aquilo que você já faz desde criança, né? Quando o filho se levanta para andar, porque a mãe ou o pai estica muito, ele confia, ele sabe que aqueles dois que estão dando a mão para ele pode confiar plenamente que nada de mal vai acontecer. Essa é a nossa fé, né? É originária do nosso nascimento, né? Da gente confiar na nossa mão, na nossa mãe, no nosso pai, né? Que desde o começo da vida a gente já recebe, né, Sr. Carlos? Isso, e na nossa vida, nós comparamos naquela leitura, quando Cristo dá uma série de conselhos e ele fala: aqueles que seguem as minhas palavras é um homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. E a nossa vida, ela é apoiada nessa rocha firme que é Jesus, e é a nossa fé que nos liga nessa rocha firme. Assim como um edifício muito alto é sustentado pelos seus alicerces, tocando lá na rocha, o nosso coração e a nossa alma anseia por Deus, e é a nossa fé, essa crença maravilhosa que me liga a esse Deus maravilhoso. É um Deus que depende da sua ação que eu tenha fé. E quando a gente acredita, nós estamos apoiados nesse fundamento maravilhoso. E nós precisamos sentir que a força do poder de Deus, o amor de Cristo, a paz do Espírito Santo estão sempre à nossa disposição. E falamos mais, tudo isso somado ao carinhoso olhar, ao abraço maternal de Maria, mãe de Jesus, a mãe da igreja e a nossa mãe. Nós falamos muito da esperança, Sr. Carlos. Eu estava aqui relembrando, né, há poucos dias do Natal, eu escutei umas palavras do psicólogo e filósofo e teólogo do Cortella, né? E ele fala que a esperança não é do verbo... É esperança. Esperar. A esperança não deve vir do verbo esperar. E sim do verbo esperançar, né? Isso, porque quem espera não tem aquela sensação de tempo. Continua, por favor. Esperar, ele falava assim, esperar é deixar que os outros resolvam o seu problema. Resolva a nossa vida. É os outros que vão tomar a decisão por nós, né? Então, assim, esperançar significa que você vai atrás, você vai ao encontro. Você será o agente da sua vida. O piloto do avião da sua vida é você e não outras pessoas. Então, é importante para você, amado ouvinte, que às vezes está assim, eu tenho esperança de que minha vida vai melhorar, eu tenho esperança de que as coisas vão ser diferentes, eu tenho esperança que os políticos vão mudar, tenho esperança de que o ano que vem as coisas sejam diferentes, né? Cristo esperança a gente, né, de que a gente se encha da fé, do amor, da caridade, e nós vamos atrás, né? Nós vamos ao encontro dele, né? Por isso que ele fala que a nossa igreja é viva, a nossa igreja é em movimento, né? Você vai atrás da sua esperança, você vai ao encontro daquilo que te transforma realmente, daquilo que te torna melhor como pessoa, te torna melhor como ser humano, né? O Zé Eduardo está colocando, amados ouvintes, o que Cristo, a essência da vinda de Cristo, é isso que o José Eduardo falou. Cristo nos transforma, não em espectadores, em esperadores. Cristo nos transforma em agente de mudança. Eu quero ver um mundo melhor, que eu seja um pouco melhor. Eu quero ver um mundo mais justo, que eu pratique a justiça no meu trabalho, com a minha esposa, com meus filhos. Eu quero ver um mundo alegre, que eu seja o motivo da alegria do mundo. Porque a fé, ela não é uma evidência dos fatos. A fé que me leva até a essa esperança maravilhosa, é essa fé que me dá uma base para ter esperança. A fé é o fundamento da esperança. Deus grande dentro de mim, pequeno, me torna grande. E eu grande como Deus,
eu tenho capacidade de agir, de mudar o mundo, de ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu tenho condição de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra. Amém. Chegamos ao fim de mais um bloco, Sr. Carlos. Infelizmente aqui o tempo voa, né? Mas nós vamos voltar falando no último bloco da última parte que Paulo nos deixa, que é da questão do amor caritas, né? Do amor que tanto ele resumiu entre eros, filia e ágape, né? É o esses amor três caritas. sentimentos maravilhosos, né? Que Paulo nos diz como devemos nos relacionar com amor. Amém. 12 horas e 45 minutos. Vamos para o intervalo comercial. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Horas e 47 minutos. Estamos de volta com o nosso programa Evangelização no Lar. Estão acabando o tempo de vocês participarem dos brindes, hein? Ligue para nós, 3292-0406, 3292-0407. Obrigado a todos os patrocinadores que nos acompanharam ao longo deste ano, principalmente, nos apoiando nessa obra. Seu Carlos, estamos chegando quase ao fim de mais um programa, né? E nós deixamos para este bloco, né, o fechamento do nosso papel de cristãos, né? E nós deixamos a questão de Pedro e Paulo lá atrás, né, falando da sua importância para o cristianismo, né? E o Senhor nos trouxe uma reflexão muito importante sobre a vida de Pedro e Paulo, né? De fato, nós temos aqui, José Eduardo, que pensar agora no cristianismo como uma grande empresa. O que as grandes empresas fazem para se tornar importantes no cenário econômico, industrial, no Brasil e no mundo? Uma empresa que dura muitos anos, ela se baseia na sua honradez, nos seus princípios, numa missão específica e no valor daqueles que construíram essa empresa, mas daqueles que trabalham. Amados ouvintes, o cristianismo foi fundado não com doutores da lei. Cristo convocou pessoas simples, pescadores, coletores de impostos, pessoas que estavam às vezes marginalizadas. Cristo convocou essas pessoas, mas nós só podemos falar hoje que somos cristãos, que temos a nossa religião católica e tantos outros ramos, né, do cristianismo, porque muitas pessoas deram a vida por essa empresa, pelo cristianismo. Quantos, de forma tão orgulhosa, entregaram a sua vida, o seu sangue, se tornando mártires na construção do cristianismo. Porém, nenhum desses superou o arrojo e a fé e a vontade de São Pedro e de São Paulo. Quando Jesus, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, conforme as Escrituras disseram,
Amados ouvintes, por 40 dias Cristo aparecia e convivia com os apóstolos, fortalecendo a fé de todos, preparando todos para o grande desafio, construir a igreja de Deus. E esse trabalho, essa saga tão maravilhosa, que todos nós comemoramos todos os dias, quando vamos à missa, quando colocamos os joelhos do lado da nossa cama para orar a Deus. Nós rememoramos esse trabalho tão maravilhoso de Pedro, de Paulo e de tantos outros apóstolos. E analisando o papel desempenhado por eles, nós concluímos que muitos anos se passaram, mas o trabalho deles, de Pedro e Paulo, influenciam ainda hoje o rumo da nossa igreja. Cristo, esse exemplo de globalização, ele é falado hoje, graças a esse trabalho de muitos. Quando Cristo, no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai as pessoas a observar tudo o que lhes prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amados ouvintes, pouquíssimos seguidores levaram tão a sério essa recomendação quanto São Pedro e São Paulo. No dia 29 de junho, nós comemoramos o dia desses dois. É o dia de Pedro e Paulo. E eles deram a sua vida. Começaram primeiramente naquelas instituições, naqueles lugarejos próximos à Terra Santa. Passaram para a Grécia. Da Grécia, viajando com dificuldade nos navios daquela época, eles chegaram até Roma. E aí sim, amados ouvintes, a verdade se estabeleceu. Por que Roma? Porque muitos dos que conviveram com Cristo na Terra Santa, os romanos tinham regressado para Roma. Então, nesse regresso, eles já contavam para todos os romanos aquilo que eles tinham presenciado. Quando chegam Pedro e Paulo, o teatro estava pronto. Mas a revolta dos governantes foi grande. Corriam, prendiam, julgavam ali na arena para serem devorados pelos leões, pelas feras. Cristãos foram duramente perseguidos, tanto que São Pedro foi morto da mesma forma que Jesus. Ele foi crucificado, porém de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de morrer como Cristo morreu. E São Paulo, no mesmo sentimento de amor a Jesus, foi decapitado. São os grandes mártires do nosso cristianismo, do nosso catolicismo. E assim, amados ouvintes, hoje nós temos a nossa religião, professamos a nossa fé, graças a essas pessoas. Sejamos todos nós um novo Pedro, um novo Paulo, a espalhar a boa nova da salvação. Amém, Sr. Carlos. Amados ouvintes, nossas ligações estão encerradas, né? Enquanto a Cleilma e a Johnny estão realizando lá o sorteio dos felizardos de hoje, que nos ligaram, que nos deixaram suas mensagens, nós vamos finalizando esse programa, né? Agradecendo a todos que estão aqui com a gente, né? E pedindo a vocês que façam essa reflexão sobre o dia de hoje, sobre o cristianismo. Essa história que nós contamos aqui é a história da sua casa, é a história da sua vida, é a história que acontece com vocês, né? A hora que a gente terminou o terceiro bloco falando que Paulo nos deixa a última virtude, né? E o Sr. Carlos Abe contando a história de Paulo, né? A gente não pode deixar de destacar ela, né? A última virtude que Paulo fala que Jesus Cristo deixou na terra para a gente foi a caridade, né? E que a gente não confunda essa caridade com a esmola, né? A gente tem que entender que a origem que Cristo nos dá da palavra caridade é o amor, né? É o amor caritas, né? É viver esse amor, né? Ele vem lá da história do grego, né? Os gregos já experimentavam esse amor e não conseguiam concluir ele bem, né? Eles experimentaram o amor eros,
o amor filia e o amor ágape, né? E o amor eros, aqueles que já sabem, o amor eros é aquele amor que tem as características da sensualidade, é uma característica do romance, do amor, né? É a paixão que a gente sente, principalmente quando está mais jovem, né? Na sequência vem o amor filia, que é o amor da amizade, né? Aquele amor que nos insere na simpatia e na fidelidade das pessoas. E por fim vem aquele amor pleno, que é o amor ágape, né? Que ele vai encontrar a melhor definição do ágape lá na questão do Caritas, né? Na caridade que Deus nos quer, né? Que é lá no Novo Testamento, lá em João, que a gente vai ver a definição melhor de Caritas. Deus Caritas est, ou seja, Deus é amor. Então, em 1 João 4,16. É com esse amor no coração que a gente quer deixar para vocês essa mensagem de amor cristão, né? Que a gente cada vez mais se procure aproximar de Deus, cada vez mais a gente começa a levar uma vida virtuosa e procurando amar a Deus. São 12 horas e 55 minutos, já temos aqui no nosso estúdio os felizes ganhadores. Anotem aí quem são os felizardos de hoje. O primeiro prêmio é uma toalha de banho, né? Ganhador foi a Judite Rejane da Silva. Parabéns, Judite, pelo lindo brinde que você está ganhando. O final do telefone da Judite é o 7539. O segundo ganhador foi um conjunto de porta-condimentos, né, para que você possa utilizar em sua casa. Aparecida Maria, parabéns, Aparecida. Vai começar o ano com um lindo brinde. Final do telefone 2457. O terceiro brinde é um petisco de tilápia, né? Quem ganhou foi a Dilma Vital. O final do telefone da Dilma 5443. Já ia falando o telefone completo da Dilma. E o quarto brinde também é um petisco de tilápia, que a Gessi Ávila também ganhou. O Neilton está aqui fazendo sinal que ele já ganhou dele também e está feliz da vida. Final do telefone da Gessi 1960. Lembrando, pessoal, que aos felizardos ganhadores, que a nossa Secretaria do Diálogo Conjugal está em recesso. Então, que eles devem procurar na casa do Keide e da Lucidelma seu brinde até nesse período. Endereço do Keide, anotem aí, Rua Lagoas, 1364, no bairro Brasil. Rua Lagoas, 1364, bairro Brasil. Aqueles que não quiserem guardar também, o telefone do Keide da residência dele é 3222-8787. Anotando então, Rua Lagoas, 1364, bairro Brasil. Telefone 3222-8787. O ano que vem a gente volta a entregar os nossos brindes lá na Secretaria do Diálogo. Seu Carlos, último programa do ano. Muito obrigado, senhor, aqui por estar no estúdio com a gente. Obrigado a você, José Eduardo. Obrigado a todos os ouvintes. E Deus faz da nossa pequenez a grandiosidade do amor. Amém. Fiquem com Deus. E até o ano que vem, com a graça de Deus, em 2016, a equipe de comunicação do Diálogo Conjugal deseja a todos um grande ano. Aos nossos novos coordenadores, que eles sejam abençoados na sua nova missão. Fiquem em paz, um ótimo fim de semana.